Ator da Rede Globo não conseguiu mais ser o mesmo após ter um encontro sobrenatural com Deus. Dá uma olhada aí, ó. Tem uma oração que parece que não faz sentido, mas pra mim hoje fez muito sentido, que eu fiz quando eu tinha 15 anos e jogava futebol ainda. A gente frequentava uma célula e teve um dia que eu tava muito mexido com relação aos meus sonhos. Eu fiz a oração simples de aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Olha isso. Só que eu acabei largando futebol e indo para um outro caminho, e essa oração se perdeu na minha mente. E eu nem lembrava, literalmente, eu não lembrava que eu tinha feito essa oração. Só que nesse outro caminho que eu busquei, tudo que eu buscava e não me satisfazia, eu tentava encontrar Deus nas coisas. Eu tentava encontrar Deus onde não existia Deus. E eu fui percebendo que isso me causava uma dor, mas ao mesmo tempo eu não abria mão dessa dor. Eu gostava de permanecer nessa dor. Eu lembro que durante o meu processo, eu falava que eu me... Meu Deus. Segura, irmãos. É forte. Legal, cara. Toma o teu tempo aí, respira, que é importante que a tua história seja realmente autêntica. Eu lembro que a minha mãe me olhava no olho e ela falava: filho, eu não te reconheço. E não me afetava em nada. Eu ficava olhando pra ela como se estivesse vazio mesmo, de tudo que ela tinha me passado, todo o amor que ela tinha depositado em mim. O meu irmão também, eu tinha passado por um momento com ele de talvez 1 ano que a gente não se olhava. Meu irmão de 1 ano de diferença, que a gente tinha feito tudo junto. Então, hoje eu consigo perceber que talvez eu estivesse entrando num estado de depressão. E aí eu vou cortar pra quando eu conheci o Dani, quando eu jogava bola. O Dani, a gente ia junto pra Nova Iguaçu, e ele ia louvando, ia falando sobre o amor de Cristo pra mim. E nesse meio tempo eu comprei uma Bíblia. Nunca tinha aberto uma Bíblia na minha vida. E aí eu comprei a Bíblia, deixei ela do lado, lá no quarto, tranquilo. E aí ele ia louvando, ia falando sobre Cristo, sobre o amor dele, sobre o sacrifício. E eu lembro uma vez que a gente estava entrando no CT do Nova Iguaçu, e lá tem muito monte, né? E aí o Dani olhou muito apaixonado para aqueles montes lá e falou assim: cara, não é possível que alguém acredite que isso seja feito sem querer, sabe? Olha a perfeição que é isso. E eu olhei de forma diferente, falei: cara, nunca tinha pensado nisso, é mesmo. E a gente se desencontrou quando eu parei de jogar bola, e foi quando eu entrei pra malhação. E durante esse processo de malhação, foi tudo muito intenso. Eu tinha acabado de perder minha bisavó, que era a matriarca da família, onde tudo era em volta dela, em torno dela. Então, ela acabava reunindo mesmo a família. Os meus pais acabaram se separando. O Joaquim veio e eu me vi completamente perdido. Por fora eu tava super forte, super... E por dentro eu tava um caco, eu não sabia o que era. E eu tive 2 dias de férias entre malhação e totalmente mais. E nesses 2 dias eu acabei indo pra Itamonte, que é Serra Mineira, onde o pai do meu irmão ele tem uma casa lá, e por trás da casa corre um riacho. E eu levei a Bíblia, também não sei porquê. Quer dizer, sei porquê, mas na época eu não sabia porquê. Não foi uma coisa consciente. Não. E assim que eu cheguei na casa, a primeira coisa que eu fiz foi eu peguei a Bíblia, botei a Bíblia dentro do casaco assim e fui subindo o riacho, sozinho. E encontrei meio que uma piscina natural, eu abri a Bíblia no meio em Provérbios, não sabia o que era Provérbios, abri, eu fiquei pelado e me joguei pra trás. E aí quando eu voltei... Escute. Eu voltei muito preenchido de algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. É difícil a gente falar sobre isso porque não tem explicação. Eu tô tentando colocar em palavras algo que não tem explicação. Mas eu olhava pra todas as pessoas e eu sentia muito amor, e ao mesmo tempo eu sentia um perdão muito profundo em mim e um perdão para com as pessoas. E eu não sabia lidar com aquilo naquele momento, não fazia ideia. E aí eu voltei, e foi nesse processo de que eu tava na construção do Jonatas também. Então a Mari viajou com o Joaquim, eu fiquei sozinho em casa. E eu vinha de um
ano passado, do ano antecedente a minha conversão, de muitos vícios carnais mesmo, tanto de traição quanto de bebida, cigarro, maconha. Eu tava muito viciado, minha carne tava falando muito alto, muito alto. E depois desse primeiro encontro, eu fui tentar, eu busquei a mesma coisa que eu tava fazendo, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E eu comecei a perceber um nojo dentro de mim, que era um afastamento de tudo que me fazia mal. E foi sem esforço, porque eu não fazia ideia do que era a palavra, do que era o sacrifício de Jesus. Eu não fazia ideia. Então foi literalmente espiritual mesmo. Ele começou a me afastar de tudo que me fazia mal. E não tem explicação o amor de Cristo. Não tem mesmo. Meus irmãos, glória a Deus. Para você que não conhece, esse daí é o ator Felipe Simas. É um ator da Rede Globo, tá? Cristão, né? Se converteu ao Senhor Jesus e ele tá contando aí uma experiência que ele teve com Deus, uma experiência pessoal, né? Onde você viu no final do testemunho dele aqui no final do testemunho dele, que ele tinha muitos vícios, né? Cigarro, maconha, traições, traía a esposa, sabe? E quando ele teve esse encontro com Deus, ele se sentiu perdoado, né? E ele se sentiu perdoado para também perdoar as pessoas. Isso aqui é tremendo demais, irmãos. Porque não tem como a gente ter um encontro real com Deus e permanecer da mesma maneira, do mesmo jeito. Não, a gente é mudado, a gente é transformado, a gente passa a ser uma nova criatura. Não tem como, tá? Você se encontrar com o Senhor Jesus, ter um encontro verdadeiro com Ele e permanecer da mesma maneira. Glória a Deus pela vida aí do Felipe Simas. Qual que é a opinião de vocês? Deus abençoe e até o próximo.